Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje, vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Fluminense contra o Cuiabá. Calculadora na mão, a gente vai ter que fazer muitos cálculos aí para se livrar do rebaixamento. Eu estou um pouco pessimista, mas a gente vai falar disso ao longo dos próximos minutos. Mas antes de a gente começar a abordar esses assuntos, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos, que agora a nossa meta é chegar aos 11.300. E, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Fluminense, primeiramente eu tenho que me desculpar com os nossos inscritos aqui do canal. Eu fiquei de fazer uma live ontem após o jogo, só que eu não consegui fazer a live. Tive alguns problemas aqui, de correria do dia a dia, mas eu prometo tentar fazer uma live nessa sexta-feira falando tudo sobre essa situação do Fluminense. Mas o time do Fluminense entrou em campo contra o Cuiabá, não fez um bom jogo, mas foi um time aguerrido. John Arias perdeu mais um pênalti, mas no final das contas a gente conseguiu o que a gente precisava, que era vencer o jogo. Foi no sufoco, foi na luta, foi na garra. Keno entrando mais uma vez muito bem. Os pontos positivos que eu achei desse jogo, tá? Gabriel Fuentes, muito bem. Keno, muito bem também. O John Arias, acabou perdendo o pênalti. Eu achei que aquilo bateu muito ele, então eu não achei que ele fez uma boa partida. Então, para mim, os dois destaques positivos foram o Keno e o Gabriel Fuentes. Não vi o Serna, embora tenha feito o gol, errou muita coisa no jogo. O Cano, embora muito esforçado, também não conseguiu ter uma boa atuação. Foi um time meio sem criatividade, que dependeu muito, dos chutes de média e longa distância. Num desses chutes, o goleiro Walter acabou dando rebote, a gente conseguiu fazer o gol que nos deu os 3 pontos no campeonato, que foi importantíssimo. Se a gente tivesse empatado esse jogo, nossa situação seria ainda mais dramática do que está nesse momento. Então, mas não basta a gente olhar para esse jogo do Fluminense de uma forma isolada, até bastaria, porque o Atlético Paranaense e o Bragantino estavam empatando até acho que 37 do segundo tempo, lá na Liga Arena, onde quando o Atlético Paranaense tomou mais um gol, o Atlético Paranaense conseguiu a façanha de perder para o Bragantino, que estava 12 partidas sem vencer. Bastava empatar que o Bragantino seria rebaixado e além do Bragantino ser rebaixado, o Atlético Paranaense também se livraria do rebaixamento. Mediante esse resultado, hoje tem 4 times brigando para não cair. O Atlético Mineiro, por incrível que pareça, acabou entrando nessa briga. Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino, e apenas um vai cair. Se a gente parar para olhar a tabela de cada um deles, quem tem a tabela mais difícil, sem dúvida nenhuma, é o Fluminense. O Fluminense pega o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras brigando por título ainda, e o Fluminense precisa no mínimo, de um empate para ficar na Série A sem depender de ninguém. Vencer seria fantástico. O empate, o Fluminense já não cairia mais, porque mesmo que o Bragantino vença seu jogo, não consegue passar o Fluminense pelo número de vitórias. O Fluminense tem muito mais vitórias que o Bragantino. Outro cenário, caso o Fluminense não vença, a gente vai ter que torcer pro Bragantino não vencer e o Atlético Paranaense não vencer. Então, cara, o que era para depender só da gente, no jogo contra o Criciúma, que a gente empata, agora tá nos custando um preço caro demais. Porque o Bragantino pega o Criciúma já rebaixado. Eu acho difícil o Criciúma conseguir fazer frente pro Bragantino. Agora deu uma animada no Bragantino, então o Bragantino vai vir com tudo para cima do Criciúma. O que me dá assim, um certo alento? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vai ser um jogo muito difícil, porque o Atlético Mineiro está destruído mentalmente, moralmente, mandaram o Milito embora. Só que o Atlético Mineiro, eles não podem ficar pensando assim, o Fluminense não vai vencer o Palmeiras. Vai que o Fluminense consiga de alguma forma, sei lá, uma ajuda divina, alguma coisa que aconteça, o Fluminense vence o Atlético Paranaense, vence o Palmeiras, e o Atlético Paranaense vence o Galo e o Bragantino vence seu jogo, quem é rebaixado é o Atlético Mineiro. Então eu acredito que eles vão ter que jogar a bola, semelhante também ao Atlético Paranaense, que talvez com um empate, caso eles não vença, livre os dois, mas eles não vão poder ficar contando com esse empate, ainda mais que os jogos vão ser simultâneos. Então a nossa chance do Fluminense não ser rebaixado é o Fluminense tomar no mínimo um ponto lá no Allianz Parque. Então o Mano Menezes deu entrevista coletiva após o jogo, falando que vai armar o time, que a gente vai conseguir esse um ponto lá. Só que eu falo o seguinte: hoje eu tava vendo o jogo juntamente com meu pai, o jogo Fluminense Cuiabá. Eu falei, pai, se o Fluminense deu do rebaixamento hoje, esse senhor Mano Menezes tem que ser mandado embora do Fluminense. O segundo tempo ele praticamente largou. Quem ficou na beira do campo foi o seu auxiliar, Sidney Lobo. Eu não vi a coletiva, não sei se tem uma explicação plausível para isso, mas eu falei com meu pai, ou ele deu alguma briga no vestiário, ou ele tá cagando pro Fluminense. Ele simplesmente você não viu o Mano Menezes na beira do campo no segundo tempo. Então, isso é um sinal de alerta pra gente. Cara, livrando do rebaixamento, Mano Menezes tem que deixar o Fluminense. Ele não é treinador pro Fluminense, ele sacaneou o Fluminense e a gente está nessa situação por causa de
Fernando Diniz e Mano Menezes. Claro, tem outros problemas que envolvem diretoria e tal. Eu já tava com o vídeo pronto na cabeça para poder gravar, já pensando na Fluminense livre do rebaixamento. Falei, cara, vou postar esse vídeo pós-jogo pela manhã, já vou postar um vídeo falando da crise do Fluminense, o que levou a gente até a situação no horário do almoço, e à tarde ainda ia postar outro vídeo. Já estava tudo rebaixado com a barca. Só que mediante esse resultado do Atlético Paranaense não conseguir vencer o Bragantino, eu tive que dar uma segurada nesses vídeos para a gente poder esperar o Fluminense livrar do rebaixamento matematicamente, a gente poder fazer esses vídeos que eu tô doido para fazer. Tô doido para rasgar o verbo aqui e falar tudo que eu penso. E mais uma vez eu peço desculpa a vocês que não deu para fazer uma live, mas eu queria também ter feito a live para poder falar, né, analisar o jogo como um todo. O Fluminense até que foi muito aguerrido, foi um time muito apreensivo, muito nervoso o jogo, mas o Fluminense conseguiu fazer a obrigação que era vencer essa partida. Que se não vence essa partida, a nossa situação seria mais dramática ainda para pegar o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada. Agora, pessoal, pedir a Deus para que tudo dê certo e que o Fluminense consiga somar um pontinho lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, coisa que dificilmente a gente faz, mas vão que aconteça a primeira vez, né? A gente conseguir vencer no Allianz Parque o Palmeiras que ainda briga pelo título. Seria melhor, né, o Palmeiras não ter feito aquele gol no finalzinho do Cruzeiro, contra o Cruzeiro, que aí o Palmeiras entraria, né, sem chance de ser campeão brasileiro, e talvez poderia ajudar mais o Fluminense, mas como o Fluminense nada é fácil, vamos lá para a última rodada e tentar se safar. Então, pessoal, esse vídeo hoje, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, e ainda hoje eu vou tentar gravar um vídeo falando sobre o Mundial Interclubes. Não tô com vontade, tá? Essa briga por rebaixamento me deixou meio cabisbaixo. Mas vou tentar, e qualquer coisa, se não der para fazer esse vídeo, na live de mais tarde a gente fala sobre o Mundial Interclubes também. Só vai dar uma pincelada, porque até domingo o nosso foco total é em não ser rebaixado no brasileiro. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha, aqui na descrição você já sabe. Tem o link para o nosso Instagram, tem o link para nosso grupo no WhatsApp e tem o Pix também do Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.